No debate eu dou minha opinião também sobre isso. Agora falamos de Copa do Brasil, porque hoje tem América e Corinthians, duas equipes que não vão bem no Campeonato Brasileiro e enxergam boas possibilidades na competição de mata-mata. A gente não tem elenco para jogar a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Eu sou muito direto. O Coelho vive na zona de rebaixamento desde o início do Brasileirão. Uma situação incômoda, mas, pelo menos nas últimas rodadas, demonstrou uma certa força de reação. Sendo eliminado na Sul-Americana, virou a partida fora de casa contra o Peñarol. Espero que essa vitória de hoje seja uma alavanca, né, para que a gente possa já, domingo, diante do Atlético, fazer um belo clássico, né, mostrar que o América se recuperou. Não foi exatamente o resultado que o torcedor sonhava, mas teve um certo sabor de vitória. No domingo, perdendo por 2-0 para o rival dentro do Mineirão, o Coelho foi lá e empatou a partida. A vida do América não está sendo nada fácil no quesito confusões. O time teve que multar o seu preparador físico, Lucas Itaperaba, que agrediu um torcedor durante o embarque da equipe lá no Uruguai após a vitória, em cima do Peñarol. Já nesta terça, foi anunciada a contratação do atacante Pedrinho, aquele que teve o seu contrato rescindido com o São Paulo depois que a sua ex-namorada fez várias denúncias de violência doméstica. O provável América vai a campo com Passinato no gol, Marcinho, Wanderson, Maidana, Danilo Avelar, Breno, Juninho e Martinez, Everaldo, Mastriani e Felipe Azevedo. Não é só futebol. Frase escolhida por Luan após a agressão sofrida nesta terça, frase que resume o atual Corinthians. Por tudo que o clube vive nos últimos meses, agora, futebol é só um detalhe. Enquanto a torcida faz ameaças, temendo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, para piorar, hoje tem mata-mata de Copa do Brasil. Antes, um breve histórico da escalada na pressão externa corintiana. Dia 6 de maio, primeiro grande protesto na frente do CT, com Luxemburgo saindo para conversar com a torcida. 8 de junho, foguetório, de novo no centro de treinamento após a queda na Libertadores. 13 de junho, membros da organizada entram no CT com a permissão da diretoria para conversar com líderes do elenco. 21 de junho, ônibus do Corinthians cercado por torcedores na chegada ao hotel na Baixada Santista, antes do clássico contra o Santos. 4 de julho, organizada espalha faixas de protesto pela cidade na mesma madrugada em que Luan é agredido num motel. Até agora, 7 suspeitos foram identificados pela Polícia Civil, mas a investigação só prossegue se o meia prestar queixa, algo que ainda não aconteceu. Durante esses 2 meses de protesto, foram 15 jogos disputados, 11 deles sem vitória, com 7 derrotas e mais 4 empates. Enquanto isso, o aproveitamento de Vanderlei Luxemburgo segue baixo, é de 33%. Fora de casa, então, nem se fala. Só 3 triunfos desde o começo da temporada. E os próximos 2 compromissos acontecem longe de Itaquera. A gente quer fazer o melhor, mas nem sempre você consegue. Não quer dizer que o trabalho seja um trabalho que não tenha qualidade, que não tenha um objetivo. Não, muito pelo a gente tem qualidade no trabalho e tem objetivos a serem alcançados. Sair de São Paulo é bom por se afastar do olho do furacão e ruim pelo péssimo retrospecto. Como 2 dessas 3 vitórias foram em clássicos, diante de Santos e São Paulo, sucesso mesmo fora do estado, só contra o Liverpool no Uruguai. Pela frente, 2 jogos em Minas Gerais, contra América e Atlético. Por isso, Matias Rojas viajou com o elenco, mesmo sem ter aparecido no bid da CBF. Por questões burocráticas, o atleta não conseguiu ser inscrito a tempo do jogo de hoje, mas tem chance de estrear no fim de semana. Já Renato Augusto, fora há 4 jogos, e agora recuperado de um edema na panturrilha, foi relacionado e deve ganhar alguns minutos no duelo da Copa do Brasil. Com isso, o Timão entra em campo com Cássio no gol, Fagner ou Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon e Juan Oliveira,
Guilherme Biro ou Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto ou Felipe Augusto. Esse é o provável Corinthians, de improváveis consequências para o futuro. Então, se eu estou satisfeito, se eu falar que estou, eu tenho que tomar porrada de todos vocês. Tem que tomar pancada, não tem como ser diferente. Denilson Show. Corinthians e América se enfrentaram recentemente pelo Campeonato Brasileiro. O América levou a melhor. Só que agora é Copa do Brasil, é outro contexto, é mata-mata. Depois tem o jogo também aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. E são duas equipes que estão preocupadas com o brasileiro, mas não deixam de olhar com carinho para a Copa do Brasil. Batata tá assando para os dois, né? A verdade é essa, Leirão. A batata tá assando para os dois. O América... o Mancini, bem no comecinho ali da matéria, falou, poxa, o América não tem elenco para disputar 3 competições, né? Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tendo em vista a situação do América no Campeonato Brasileiro, a preocupação, e provavelmente vão focar um pouquinho mais de forças no Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. O Corinthians, pela grandeza, pelo histórico, precisa dar uma resposta já para o torcedor corintiano, para tentar diminuir um pouquinho dessa pressão. É um jogo difícil para as duas equipes. Porém, o fato de você estar jogando uma Copa do Brasil, de você ter a possibilidade de decidir em casa, o Corinthians também não pode se lançar ao ataque, fazer um jogo desesperado. Tem que usar o regulamento da Copa do Brasil para decidir a possível passagem para a próxima fase jogando em casa. E ainda hoje, mais... Agora eu chamo a Lili Nascimento para falar sobre o Corinthians dentro de campo, mas inevitavelmente, né, Lili, também atualizar toda a situação do Luan. Exatamente, Mário. Um beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esporte. Vamos lá, né? Começando pelo caso do Luan, vamos atualizar. Até o momento, ele não compareceu na delegacia, né? A polícia precisa que ele vá até a delegacia para prestar queixa sobre o ocorrido, representar, para que a polícia consiga dar continuação à investigação. Paralelamente a isso, o delegado já identificou cerca de 7 suspeitos, tá? Pelas fotos que foram divulgadas. Vai confrontar com as imagens de circuito do hotel para ter certeza de que aquelas pessoas estavam no motel quando tudo aconteceu. A polícia também veio ouvindo testemunhas e também vai investigar se as pessoas que entraram no hotel, se alguma delas estaria ou não armada, com uma arma branca ou mesmo uma arma de fogo. Tudo isso é investigado pela polícia, tá? Então a gente vai passando para o fã de esporte aí todos os desdobramentos. Fato é que até agora o Luan não foi até a delegacia. Bom, vamos falar de futebol, né? Jogo importantíssimo hoje para o Corinthians contra o América Mineiro, esse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar dos times estarem bem parecidos no Campeonato Brasileiro, flertando ali com o Z4, né? O América Mineiro está no Z4, mas chegam em situações diferentes para o jogo de hoje, por conta do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem da derrota amarga diante do RB Bragantino e já o América Mineiro vem de um empate heróico contra o Galo na última rodada. Portanto, será um grande jogo, uma grande partida com alguns retornos importantes para o lado do Corinthians. Renato Augusto, depois de 23 dias, né, depois de uma lesão, ele retorna para o time. A dúvida é se ele já inicia como titular ou começa no banco de reservas. Bruno Mendes, Fausto Vera, Adson e Pedro também já estão de volta. Matias Rojas, o nome dele ainda não apareceu no bid, então muito provavelmente ele deva estrear com a camisa do Corinthians somente no final de semana, no sábado, contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então o Corinthians, depois da partida de hoje, não volta para São Paulo, permanece lá em Belo Horizonte para esse jogo aí do Campeonato Brasileiro. Mas foco total aí na partida de hoje, tentar montar ou construir um placar favorável para o jogo de volta na Neoquímica Arena na próxima semana, Maria. A busca do Corinthians por reforços segue emperrada. Matias Rojas é até aqui o único contratado e a negociação com Marlon Santos, zagueiro revelado no Fluminense, com passagem pelo Barcelona e que teve seu contrato suspenso por mais um ano com o Shakhtar Donetsk, essa esfriou de vez. Cheguei a contar para vocês no vídeo da tarde dessa terça-feira que existia otimismo no Corinthians, informação que foi divulgada pelo GE e confirmada por uma fonte do Timão. Só que à noite veio o recado. O Marlon se reuniu com seus representantes e tomou a decisão de recusar a proposta do Corinthians e do Fluminense para voltar ao Brasil. A ideia no momento é continuar no futebol europeu e, se um dia isso mudar, ele vai dar prioridade ao Fluminense, que foi o clube que o revelou, de acordo com a apuração do Vene Casagrande.
É importante contar que o Marlon era a prioridade para a zaga do Corinthians, timão que tem enfrentado problemas nesse setor. Balbuena já foi embora e o Bruno Mendes não tem seu futuro garantido. O contrato termina em dezembro e o Bruno tem dado todos os sinais de que não vai renovar esse vínculo. Até por isso o Marlon seria uma opção extremamente interessante, assinaria contrato de uma temporada e depois voltaria para o Shakhtar Donetsk. Em relação ao volante, o Corinthians sonha com o Wendel, já fez uma proposta de empréstimo ao Zenit, oferta recusada. O clube russo quer algo na casa dos 22 milhões de euros, negócio completamente descartado diante das condições financeiras. Para completar, sobre Matias Rojas. O jogador está com o time em Belo Horizonte, não vai participar da partida contra o América nessa quarta-feira, ainda não teve a documentação toda regularizada. O Corinthians espera a chegada dos documentos vindos da Argentina. Nem daria para ele ter sido inscrito ainda, porque o Corinthians está finalizando o processo burocrático de acabar com a punição, o transfer ban. Ainda nessa terça-feira não estava tudo regularizado, a expectativa é de que nessa quarta, com o ok dos últimos pagamentos de dívidas do Timão, o Corinthians volte até a liberação para inscrever atletas e no momento seguinte o Matias Rojas possa ser anunciado, apresentado e ficar à disposição para jogar no final de semana contra o Atlético Mineiro. Outra nação corintiana, o Coringão pronto aí para enfrentar a equipe do América Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil. Matias Rojas foi com o elenco, viajou com o elenco, assim como foi na Arena Neoquímica lá no seu camarote, tipo contra o Bragantino, na derrota que nós tivemos em casa, por 1-0. Ele viaja. Quanto ao América Mineiro, a expectativa era de ele jogar esse primeiro jogo, porém o nome não conseguiu cair o nome no bid. Então, muito provavelmente, a estreia dele seja contra o Galo, que seja relacionado contra o Galo. Vamos ver se o Vanderlei vai botar ele. Mas a verdade é que ele não vai enfrentar a equipe do América Mineiro. Portanto, quem vai entrar aí, rapaziada, que foi relacionado é o nosso Renato Augusto. Renato Augusto volta de lesão. Havia expectativa dele ter voltado aí contra o Red Bull Bragantino, mas foi poupado, digamos assim, para enfrentar a equipe do América Mineiro. Vamos ver se ele vai ser titular ou se vai entrar no decorrer da partida, no segundo tempo, no intervalo ali do primeiro para o segundo tempo. Vamos ver aí o que prepara o Vanderlei Luxemburgo. Mas tudo indica que ele tem uns minutinhos aí no segundo tempo, tá certo? Além disso aí temos o Wendel, né, que o Corinthians descartou por conta do preço. O Zenit tem muito dinheiro, então o Zenit não vai vender por qualquer preço, igual o Corinthians tá desesperado vendendo seus jogadores da base por qualquer preço, por precinho de banana. O Zenit tem um patrocínio lá do gás, alguma coisa assim, da Rússia, a maior empresa do mundo de gás. Então, dinheiro para eles não é problema. Então, eles querem vender e querem vender caro. E aí, 70, 80 milhões por um volante, o Corinthians zero condições de pagar isso. O Corinthians tentou empréstimo, mas eles não querem empréstimo, eles querem vender o jogador por esse valor. Então, o Corinthians descartou totalmente a chance. Então, o Wendel não vem para o Corinthians. E já o Marlon é outra situação, o Corinthians tentou um empréstimo aí. Só que o jogador não quer voltar. O jogador não quer voltar para o Brasil. E se fosse voltar para o Brasil, ele ia dar primeiro uma prioridade para o Fluminense, para ver se o Fluminense ia querer ele. Se caso não conseguisse aí fechar com o Fluminense, aí ele daria ouvidos para outros times do Brasil. Mas a verdade é que ele quer o Fluminense caso voltasse para o Brasil, mas ele não quer voltar para o Brasil, ele quer continuar na Europa. Então o Corinthians vai ter que continuar procurando outro zagueiro aí. Porque o Corinthians precisa de zagueiro, já que vendeu seus zagueiros muito barato aí, que nem o Robert Renan vendeu, por precinho de banana. Aí emprestou o Raul Gustavo. Por isso, precisando, o Corinthians tá dando para os outros, infelizmente. E agora tá aí, ó, sofrendo. Precisando de volante também. Por isso até que o Vanderlei Luxemburgo acabou subindo o Gabriel Moscarba aí, né? Jogou bem até contra o Bragantino ali, mas menininho de 17 anos, né? Tem muito para desenvolver ainda. Mas vamos ver aí quais são as próximas opções que o Corinthians pode vir aí a contratar sem fazer nenhuma loucura, porque o Corinthians precisa de dinheiro. Essa é a verdade. Opa aí, ó, desse cara que tá na tela aí, ó, do lado do Matias Rojas. Dele e dos seus antigos presidentes aí, que é tudo da mesma laia que ele, aí, ó, tudo farinha do mesmo saco. Certo? Vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o dedão no like, se inscreva aí no canal. Entre aqui, rapaziada, aí no link da descrição vai ter o nosso Instagram, nosso Facebook, o grupo do Facebook.
Então, se você quer ter notícias atualizadas do Coringão, toda hora de manhã, à tarde, à noite, sempre que eu tiver saindo notícias atualizadas, a gente tá postando lá no Instagram. E aqui no YouTube a gente só traz tudo de uma vez as notícias, tá certo? Mas se você quer acompanhar uma por uma notícia lá, tem mais informações, é no Instagram, no Facebook aí que nós tá postando. E também no Twitter, tá, rapaziada? Vou ficando por aqui. Agradeço a todos de coração. Um forte abraço.